É isso aí, tem um tipo de batalha espiritual que é muito importante e a gente não tá prestando atenção. Então vamos lá, vamos começar pelas definições. Que é batalha espiritual? Provavelmente você já ouviu esse termo em algum lugar. Algumas denominações e algumas vertentes da cristandade aí brasileira valorizam mais do que outras, mas vamos lá. Batalha espiritual, de um jeito mais geral de se dizer, se refere a a batalha que existe entre o reino de Deus, e aí seria os anjos aí, mas não só, e também a atuação do diabo, do Satanás, que é uma realidade que na vida cristã é muito presente, é muito real. Então esse termo se refere a esse conflito aí, não que o reino de Deus seja mais fraco ou seja um nível igual ao do de Satanás, mas é realmente um conflito que existe entre esses dois reinos, o reino de mentira, de morte, destruição de Satanás, e o reino de verdade, de amor e justiça, que é o reino de Deus. Basicamente isso, uma definição mais geral. Mas existe esse termo é muito usado por algumas vertentes que vão para uma linha bem específica de batalha espiritual, que seria quase um tipo de metodologia de batalha espiritual mesmo, que seria se referindo a caças de demônios, onde eles atuam, dando até muitas vezes nomes. Não é essa vertente que eu vou seguir aqui. Eu particularmente não concordo muito, mais por causa da falta de respaldo bíblico para essa vertente. Mas de qualquer forma não é o assunto aqui, o assunto é outro. O assunto é falar de um tipo de batalha espiritual que a gente não percebe muito, que a gente não dá muita atenção. Qual seria essa batalha espiritual? Bem, o Nigel é um cara que estuda um filósofo, historiador, que estudou um termo muito importante aqui pra gente. Ele vai trazer uma definição bem interessante. Ele vai trazer de uma citação de uma outra pessoa, mas a reflexão dele, quando ele vai começar a estudar um certo termo aí, ele fala que a verdadeira batalha espiritual e uma grande batalha espiritual, talvez não a única, mas uma grande, é o conflito entre cosmovisões ou visão de mundo. E aí você deve estar sentindo que foi um clickbait, porque você achou que ia haver um vídeo sobre batalha espiritual, mas acabou caindo num vídeo de cosmovisão. Calma, fica aí, porque é realmente uma batalha espiritual a questão da cosmovisão. Primeira coisa, se você tá perdido aí, nunca ouviu esse termo, cosmovisão, tipo, o que é isso? Eu tava interessado na batalha espiritual, vamos lá. Cosmovisão ou visão de mundo pode ser definido como não só o jeito que você vê as coisas, não só convicções mais rasas assim, mas cosmovisão são convicções profundas do coração. É o jeito que a gente vê a realidade como um todo. Por exemplo, o que é o ser humano? E tipo, por que a gente está aqui? Existe vida depois da morte? Essas questões bem básicas assim. Existe um Deus ou não? A gente foi criado? A gente é um acidente? Todas essas perguntas vão moldando a nossa visão de mundo. Ela está relacionada não só a uma questão de raciocínio, por exemplo, as ideias que você tem, mas principalmente onde seu coração está, onde o centro das suas convicções, o centro do seu viver está direcionado. Então, carrega muita ideia de salvação, por exemplo. O ser humano precisa ser salvo de alguma coisa? Se ele precisa ser salvo, ele precisa ser salvo do quê? E como ele vai ser salvo? E tem gente que vai trazer diversas convicções aí. Desde que tem gente que vai falar que o problema do mundo é o capitalismo. E daí ele vai falar, se você perguntar para alguém que tem essa convicção, vai falar qual é o problema do mundo? É o capitalismo. Como que ele pode ser salvo? Através de uma distribuição justa de renda. Isso, você percebe que isso é uma visão de mundo? E nessa visão de mundo não cabe Jesus. Da mesma forma, tem gente que vai falar qual que é o problema do mundo? A pobreza. E como que a gente pode resolver? Através de um livre mercado, através das pessoas trabalharem bastante, ganhar bastante dinheiro.
Aí é uma visão de mundo também bem resumida e bem fechada, porque ele vai falar o que é o homem, do que ele precisa ser salvo, como solucionar esse problema. Então tudo isso está relacionado a convicções profundas nossas e que acaba passando para a nossa filosofia de vida, para as nossas políticas, para o jeito que a gente vive e tal. A gente vai ter um vídeo só sobre a definição de cosmovisão para ficar ainda mais cravado isso, mas a gente já tem uma definição básica para continuar. Então, por que a cosmovisão seria aí uma batalha espiritual? Para que usar esse termo nesse sentido assim? A cosmovisão é um campo de batalha espiritual porque só existe dois tipos de cosmovisão. A cosmovisão do reino, que vê Jesus como o sentido, o propósito de tudo, vê Jesus como a salvação para os nossos problemas, vê o ser humano como um ser caído que precisa de salvação. Então, só existe, de grosso modo, né? Só existe as pessoas que colocam Jesus no centro da vida delas e as pessoas que não colocam Jesus. E as pessoas que não colocam Jesus vão colocar alguma coisa aí no centro dessas convicções, seja questão econômica, questão de justiça social, às vezes até coisas mais internas assim, que nem o relacionamento familiar, relacionamento com os filhos. E não que essas coisas sejam ruins, mas muitas vezes essas coisas que são parte de um todo acabam virando um todo. E aí complica de vez e a convicção toda da pessoa vira só aquela partinha de um todo. Então existe as pessoas que colocam Jesus no centro dessas convicções e existe as pessoas que colocam alguma coisa criada no centro dessas convicções. E é por isso que é uma grande batalha espiritual, porque qualquer visão de mundo que não coloque Jesus no meio vai viver uma vida de mentira, porque ela pode até estar se relacionando com alguns aspectos verdadeiros da realidade e honestos e justos, mas se você não vê o todo, se você não vê que Jesus é o elo que liga a gente com todo o resto, é Jesus que permite a gente ter um relacionamento saudável com todo o resto, que aí se a gente não levar isso em conta, a gente vai ter uma visão de mundo reduzida, fraca, fragmentada na melhor das hipóteses. Mas todas essas cosmovisões vão ser fora de Cristo. Então, dentro do que a gente entende de vida cristã e dentro do que a gente entende como cristianismo, e aí se a gente fosse já aí colocar o termo cosmovisão é um ambiente pesadíssimo de batalha espiritual, porque é nele que a gente vai começar a definir o que vai estar no centro do nosso coração. Se no centro do nosso coração tiver, que nem a gente já usou aqui, a nossa sede por justiça social apenas, não vai ter espaço para a gente trabalhar outras coisas. Então, resumindo, é o seguinte: existem dois reinos. O reino de Cristo, que é de verdade e justiça, e o reino de Satanás, que é de mentira e injustiça. E aí a gente vai ter as nossas visões de mundo. E se a gente tiver uma visão de mundo que trabalha com um acordo com o reino de Satanás, que é mentiroso, que reduz, que é injusto, com um todo, que totaliza coisas que não deveriam ser o todo, mas são só parte do todo, a gente está num reino de mentira, a gente está num reino de inverdades. E se a gente coloca Jesus no centro de tudo, a gente vai cultivando aos poucos uma visão de mundo verdadeira, real, que tem a ver com as verdades criacionais do mundo. E é por isso que a cosmovisão, essa parte aí que vem antes da teoria, que estão ali profundas no nosso coração, as nossas convicções mais profundas, é um lugar de batalha espiritual, porque é onde a gente vai encontrar até sinais de conversão. Se você quer saber mais sobre cosmovisão, eu vou fazer uma série aqui de vídeos falando um pouquinho mais, dando algumas referências para você estudar. E vamos aí pensar sobre esse termo, pensar sobre a nossa visão de mundo e viver em um reino de verdade e justiça e não de mentira, que é o reino de Satanás. Então fica aí essa reflexão sobre uma verdadeira batalha espiritual pra gente. É isso, fico por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Como sempre,
tem um monte de coisa na descrição, tem indicação de livro, algumas reflexões também, coisas que você pode fazer para me ajudar muito. Tem uma série de vídeo falando só sobre drama da doutrina, tá bem legal. Eu usei um livro todo como referência, não é só ideia minha, tudo que eu falo por aqui é bem embasado. Então veja os vídeos, quanto mais vídeos você vê, e principalmente você vê ele todo, vê até o final, melhor o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo e vai indicar para mais pessoas. Então dá essa força, veja os outros vídeos e obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Fica acompanhando aí que vai ter mais vídeos sobre cosmovisão.